Fala, galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre a nova quinta força do futebol paulista, Murilo. Olha só, a quinta força do futebol paulista subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro, né? Um clube que sempre foi muito tradicional e agora teve a sua história um pouco que mudada, um pouco não, bastante, né? Mudou. E agora tem uma marca com bastante ênfase, né, no dia a dia desse clube, e a gente vai falar do Clube Atlético Bragantino. E essas camisas que você tá vendo aqui, né? Olha a camisa bonita. Essa do Galo Carijó. Linda, né? Nossa. Chamada Galo Carijó, do Bragantino. Clássica. É na Trox que você vai encontrar esse tipo de camisa. É muito difícil encontrar camisas originais de época do futebol mundial e futebol brasileiro. A gente tá, inclusive, gravando na Trox esse reduto de camisas e de coleções para você se deliciar. A gente costuma frequentar, né, Pacheco? Sim, a gente passa direto ali na Rua Augusta. Se você é de São Paulo e quiser dar uma passadinha lá, fica à vontade, vai ter gente lá pra caramba pra te atender. Mas se que não é de São Paulo, é só acessar o Instagram deles, né, Murilo? Isso, lá você vai ter mais detalhes sobre a variedade de camisas, os tamanhos também e até os valores. Não deixa de seguir, né? Segue eles lá no Instagram também. É isso, vamos pro episódio, vamos pra vinheta. Lá em 1928, no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, por causa de uma rixa contra o maior clube amador da cidade, o Bragança Futebol Clube, criou-se um novo clube, o Clube Atlético Bragantino. E já no ano seguinte, em 1929, já se teve uma partida entre eles e o Bragantino ganhou essa partida. E tanto estabeleceu, eu mando aqui. Né? Eu mando aqui, agora você fique aí no seu cantinho. Sim. Tanto é que ele ganhou um novo apelido que carregaria até os dias de hoje, o Massa Bruta. E lá na década de 50 foi criado o estádio, né? Foi construído o estádio deles, o Marcelo Stefani. Na época, Marcelo Stefani é o nome. Agora mudou. E um fato curioso é que o estádio foi construído com o dinheiro próprio da torcida, né? Um dinheiro popular. Em sistema de mutirão, a torcida conseguiu ajudar o clube a construir o seu próprio estádio. E o mais legal também é que embaixo do gramado tem uns 3 metros de umas palhas, né? Uma coisa de palha colocada. Isso é sorte? Superstição? Vamos enterrar aqui umas palhas? Na verdade é pra fazer um sistema de drenagem de uma coisa bem raiz mesmo, né? Não bem tem raiz, pô. Não tem aquela coisa de grama sintética não, viu? Choveu, a palha vai segurar a água ali. E o Murilo falou que o nome tinha sido trocado, né? Não era mais Stephanie, porque logo próximo a essa data, essa época, chegaria um cara que mudaria a história do Bragantino. O Nabi Abichedi, né, que se tornou presidente do clube e foi uma figura muito importante lá dentro. Foi. Tão importante que em 2009, quando ele faleceu, 3 anos depois, trocaram o nome do estádio para Estádio Nabi Abichedi. Foi na gestão dele também que foi conquistado o primeiro título do Braga, né? Em 1966, o clube conquistava o título da primeira divisão do Campeonato Paulista, que não é o que temos hoje, né? Não é a primeira divisão de hoje. Não é. Na época, era equivalente a A2. A2. E hoje o que é a A1, que é a divisão principal, na época se chamava Divisão Especial. Então o Bragantino ainda não tinha sido campeão paulista da principal divisão. O problema é que também não durou muito essa ascensão, porque depois do título ele ficou em último no próximo torneio e acabou caindo de novo. Com a queda surgiram outros problemas, né, que chegaram até a fazer o clube não disputar nenhuma competição nacional. Isso é horrível para um clube do interior. Isso é horrível. Lá por volta de 78, 79, o clube voltou a disputar algumas competições, mas foi só em 1988 que ele conseguiria algo que ficaria marcado na história, que é mais um título da Série A2. E aí, pra frente, muita coisa mudaria, né, Murilo? Porque se ganha a Série A2 em 88, disputa a Série A1 em 89, no ano seguinte. Mas em 89 não foi no Campeonato Paulista que o Bragantino brilhou, né, ou que levou um troféu. E sim no Campeonato Brasileiro, olha só. O recém-contratado Vanderlei Luxemburgo, que na época não tinha grandes feitos, não era o Vanderlei de hoje. Não era o Vanderlei de hoje, era um técnico ali modesto, né? Foi contratado pelo Bragantino e junto com ele chegaram Mauro Silva, Silvio e Gil Baiano. E esses 3 tiveram uma história com a seleção brasileira. Tá aqui, inclusive, com uma camisa muito bonita da Umbro da década de 90. Foi um feito e tanto, a cidade ficou fervendo, né? Ficou mais apaixonada ainda por futebol e pelo Bragantino, né? Quem já era apaixonado, passou mal. E aí teve a volta também do Nabi Abichedi, que você citou no começo do episódio. Um cara importante voltou, e esses anos aí, 89, 90, Luxemburgo, Mauro Silva... Inclusive essa camisa bonita da Trox é do Mauro Silva, camisa 8. Foram chamados de anos dourados
justamente por causa das medalhas de ouro, dos troféus, dos títulos. E o Nabi de volta nos anos dourados, e no Campeonato Paulista de 1990 acontece a inesperada final caipira. Inédita, né? Inédita. O que seria uma final caipira? Seria uma final entre dois clubes do interior. Sempre o Campeonato Paulista, para quem é de Portugal, por exemplo, a gente tem muitos inscritos portugueses, né? Aqui no Brasil você tem campeonatos estaduais. E no estado de São Paulo, que é o Campeonato Paulista, acontece. Tem os 4 grandes, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E tem os clubes do interior que lutam, né? Com menos grana. Pra tentar chegar lá. Menos torcida, menos grana, menos prestígio da mídia. E tentam andar com as próprias pernas. Vencer um título brasileiro, mesmo que da Série B. E no ano seguinte, vencer um título de primeira divisão, que é o Campeonato Paulista, é pra poucos. E aí... é pra quase nenhum, né, inclusive. Poucos clubes do interior foram campeões paulistas. Não, naquela época ainda, então, nos anos 90, exatamente. Que o Paulistão era uma coisa estrondosa, e né? muito bombava. Cobiçada ainda pelos grandes clubes. Hoje já nem tanto. Mas chegaram na final Novo Horizontino e Bragantino. 2 clubes do interior, foi a final caipira, foi uma festa no interior paulista, né? E o Bragantino sagrou-se campeão paulista da Série A1. E ainda em 1990, no Campeonato Brasileiro, já da primeira divisão, o Bragantino faz uma ótima campanha, chega em 8º lugar. Pô, pra um clube do interior chegar... Caramba, acabou de subir, Acabou de subir, exatamente. E eu me lembro desses anos dourados, porque assim, embora eu fosse muito criança, no início da década de 90, meu pai me comprava álbuns de figurinha. E eu me lembro de ter o Bragantino nesses álbuns. Então eu conheci o Bragantino, quando criança, pelos álbuns de figurinha, porque o Bragantino estava nas principais divisões do futebol brasileiro. Colecionava figurinha. Exatamente, colecionava figurinha, batia e tal. Acho que criancinha ainda não batia, só queria... tudo colado torto, trocar, inclusive. Toda figurinha colada, porque eu queria colar e colava errado. Mas tinha lá o Bragantino, então eu conheci por ali. O Bragantino chamava atenção, né? Conseguia mais torcedores, embora tenha perdido o Vanderlei Luxemburgo, né? Mundo afora. Aí o Vanderlei foi para outros clubes. Foi Flamengo. Clubes maiores, depois pro Palmeiras e tal. Mas perdeu o Luxemburgo e repôs a altura, né? Pra época. Carlos Alberto Parreira, que anos depois se tornaria também o técnico da seleção brasileira. E no Campeonato Brasileiro de 91, o Parreira conseguiu conduzir o Bragantino, manter aquela boa fase do Bragantino e conduzir até a final do Campeonato Brasileiro. Você tem noção, cara? Na época, como era o estilo do campeonato, se chegar numa final... Tinha aquele mata-mata maluco, isso, lembra? Exatamente. Tinha não era pontos corridos naquela época. Você tinha que ir passando de fases, principalmente na fase final. E era muito cobiçado. Se hoje já é cobiçado o Campeonato Brasileiro, se hoje já é cobiçado o Campeonato Paulista, na época, né, era uma afronta pros clubes gigantes. O Bragantino chegou na final. E chegou contra o São Paulo Futebol Clube. E com um placar agregado de 1-0 pro tricolor paulista, o São Paulo foi o campeão e o Bragantino foi vice-campeão brasileiro, mas da Série A. Assim, incrível. E essa época ficou muito marcada, claro, pelo Mauro Silva, por alguns outros elementos. A camisa Carijó, né? Que inclusive foi relançada, né, recentemente pela Nike. Ficou bonita. Ficou bonita, é uma alusão, né? Um degradê ali com o Carijó e tal, e com a nova fase do Bragantino, que a gente já vai explicar. E essa grande fase levou o Bragantino a disputar 2 Copa Comebol. Porque você pegava classificações boas, né? Lá em cima, participava de competições internacionais. Mas aí é aquele momento do episódio que o Pacheco chega e traz más notícias. Com essa carinha aqui, esse carijó aqui no peito. Infelizmente, depois dessas Comebols, depois de muita glória e tal, em 97 o time acabou caindo. Caiu na Série A. E em 95 já tinha caído na Paulistão. Sim. E a partir daí foi uma crise que não teve fim. Porque assim, clube que não é gigante, quando cai, não tem... É muito difícil você reaver, né? Reerguer ou pelo menos se manter forte, né, cara? Firme porque pra tentar de novo. É um baque, quebra, vai embora. Aí tem dívida, como é que eu vou pagar aquele jogador que ganhava muito, saiu agora, eu não me planejei. Então, tinha uma falta de planejamento. A crise é muito maior. O clube só voltaria a ganhar um destaque na mídia nacional em 2007, quando ele chegou à semifinal do Paulistão. E foi até engraçado porque o Corinthians participa do Paulistão, né? E o Bragantino começou a se tornar quase uma filial do Corinthians. Por quê? Por causa dos jogadores que
pularam de muro, literalmente. Ou que pegaram a estrada, né? Porque Bragança é um pouquinho longe. Pegaram a estrada, ou um busão, né? Pegaram um ônibus e foram pro Entre eles o goleiro Felipe, lembra do goleiro Felipe? Sim, depois jogou no Flamengo. Os zagueiros Zelão e Cadu. Os meio-campistas Moradei e Everton Santos. E tem mais gente nessa história. Tem também os atacantes Romarinho, famoso Romarinho. Não, e a importância do Romarinho na história do Corinthians. Gol de título. Sim, que ajudou, lá na Bombonera. Bill, que também jogou no Corinthians. O lateral Diego Macedo. E o zagueiro Felipe, né? Que depois foi pro Porto. Isso tudo do Bragantino. Tudo do Bragantino. Por isso que eu falei, praticamente virou ali uma filial. E olha quanto jogador bom, né? O Bragantino tava preparando ali pro mundo. Isso que foi o que você falou agora, que quando cai o clube do interior, a crise é maior, e aí os jogadores acabam não segurando, né? Acabam não ficando. Pois é, cara, você imagina se o Bragantino tivesse se mantido na primeira divisão. Tinha 2 zagueiros, tinha meio campo, tinha 2 atacantes. Sim, com o Romarinho no ataque, né? Forte ali. Não sei também o quanto ia durar mesmo na primeira divisão, né? Muitos clubes que não são gigantes, mesmo na primeira divisão, acabam se desmontando. E só 10 anos depois, em 2017, que o Braga voltaria ao circuito nacional, voltaria a fazer parte das manchetes, subindo à segunda divisão do Brasileirão. Teve alguns anos antes, né? Eliminou São Paulo na Copa do Brasil. Aí, quando é assim, chama a atenção do Brasil, mas realmente não se mantém no cenário, né? Como manchete, como notícia. O que o Bragantino tá fazendo, o que o Bragantino contratou. Acaba sendo notícia mais local, né? O resto do Brasil acaba não ouvindo. São Paulo e Bragantino ficou uma coisa mais paulista. Mas em 2017 chamou a atenção dos jornais e também de uma marca, né? Que a gente já falou no Fora do Eixo. E quando que ela nem era Bragantino. Quando nem era Bragantino, exatamente. E ela vai voltar aqui, a Red Bull. A marca já tinha um clube ali que era sediado em Campinas e disputava divisões inferiores, o Campeonato Paulista. Só que nunca teve tanto sucesso, nunca conseguiu alçar voos maiores, como a própria marca diz. Te dá asas, né? E aí ela viu no Bragantino uma oportunidade de, arranjar um atalho. Encontrar um atalho para, quem sabe, abocanhar esta vaga na Série B. Primeiro ela tentou com o Oeste de Barueri, mas não deu certo a negociação. E aí ela fechou com o Bragantino, praticamente comprando o clube por 45 milhões de reais. E dizem que ia tentar também o Paulista de Jundiaí. A gente fez um episódio sobre isso. Fora do Eixo sobre o Paulista de Jundiaí, citou isso. Mas acabou fechando com o Bragantino. Nessa época teve bastante rumor, né? Ponte Preta tava no meio também ou não? Não. Portuguesa tava no meio, que eu fiquei sabendo. Portuguesa tava? É que na verdade acho que não era um rumor oficial. Era mais os torcedores. Sim. Entendeu? Os torcedores falaram assim, nossa, fecha com uma campanha, com a Lusa, porque você vai ajudar a reerguer. Então, pra clubes que estão na pindaíba, né? Que estão... Situação complicada, não consegue se manter em divisões, fica sem calendário no futebol. Parece uma tábua Parecia ser, vamos se abraçar nisso. Mas tem outros clubes que recusavam, tem uma galera que se diz ser contra o futebol moderno que também fica contra a Red Bull. Fere a história do clube, né? Exatamente. E aí teve o pró e o contra, né? A galera começou a colocar na balança e antes de se pensar se era bom ou se era ruim, antes do torcedor perceber, já estava feito, né? Já estava feito, exatamente. No ano seguinte, o clube já disputava a Série B com o Bragantino, o Red Bull, escrito no nome. Só que ainda não tinha mudado nada. Não tinha mudado o uniforme, não tinha mudado as cores, nada. E nem precisou, porque agora com a Red Bull junto com o Bragantino, além desse fator, ele fez o clube galgar voos maiores. Aí sim a Red Bull deu asas, né? Deu asas e fez o Bragantino ganhar praticamente com uma mão, pelo menos, nas costas. Sim. A Série B de 2019. Foi um campeonato tranquilo, assim, pro Bragantino. Claro, teve um esforço pra se conquistar, mas... Sem desmerecer nada, mas quase nenhum momento. Quase em nenhum momento do torneio você via que o Bragantino podia perder exatamente. a primeira posição. Você imaginava assim, eles não vão subir. Às vezes o título não era uma certeza. Mas com certeza, subir para a primeira divisão era... E aí acabou vindo até o título, né? Com jogadores... isso foi interessante, né? Você pensa... Segundo título da Série B. Você pensa, a Red Bull vai chegar... É verdade, hein? Você pensa, a Red Bull vai chegar e vai contratar craques. Não, era um orçamento bom, só que adaptado para uma Série B. Então, foram caras
já tinham feito algum micro sucesso Tinha uma certa experiência. em alguns clubes, outros tinham uma certa experiência, mas não foi um super time que você olha no papel e fala, esse time aqui vai ser campeão. Vai arrebentar na Série A. Não, foi um bom trabalho de bastidor também, foi o Antônio Carlos Zago fez um bom trabalho no time, né? E depois foi pra fora. Eu já tô avançando na história? Não. Tá. O que vai acontecer é que no ano seguinte, em 2020, o clube já, né? Estamos na Série A, chegamos para ficar. E aí eles queriam mostrar que realmente era um poder maior aí aparecendo no Brasil. Sim. E o maior motivo, o maior exemplo disso foi as contratações que ele fez logo no começo do ano. Trazendo jogadores como o Arthur, que era do Palmeiras, como o Alejandro, que era do Atlético Mineiro, e uma diferença do que você falou. No ano passado eles tinham colocado alguns jogadores que já tinham uma certa experiência, uma rodagem, e agora, nesse ano, numa nova temporada, eles queriam jogadores mais jovens. Pra quê? Pra depois lucrar com eles. Vender bem. Vale lembrar que a Red Bull ela tem outros clubes fora do Brasil, né? Várias filiais pelo mundo afora, principalmente na Europa. Então, por que não? De repente, fazer mais dinheiro com esses jogadores jovens. Claro, ganhando títulos também. E é isso, galera. Se vocês gostaram do episódio de hoje, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e responde a nossa pergunta, né, Murilo? É isso. Você acha que essa manobra, né, da Red Bull, ou essa decisão de se abraçar um clube e pegar um atalho pra Série B, né? Virar uma coisa meio clube-empresa? Exato. Tá Foi muito forte válido no Brasil hoje? Foi válido isso? Tipo, o Red Bull tentava, né, o Red Bull de futebol, subir da Série D pra cima e tal, mas só conseguiu comprando ou pagando o Bragantino. O que você acha disso? E outra, queria saber dos torcedores do Bragantino. Porque assim, quando o Red Bull Brasil, né, quando era assim chamado, jogava em Campinas, jogava até no estádio da Ponte Preta, não iam muitos torcedores, né? Eu lembro, mas Jesus ficava meio vazio. Ficava vazio e não... A não ser quando eram com clubes grandes, né? Que aí a torcida do clube... A torcida visitante fazia... Mas não conseguiu criar uma base grande de torcedores. Foi pouco tempo, mas foi difícil torcer pra uma marca, né? Como é que isso funciona? Como é que isso vai funcionar daqui pra frente? O torcedor do Bragantino... O Bragantino tem torcida. Tem, Os torcedores continuam com o Red Bull Bragantino, o clube continua aí. Ou não, você é um dos mais resistentes e vai se afastar do Bragantino, só vai voltar quando o Bragantino retornar a ser o que era. Responde aí, a gente tem muita curiosidade em saber, a galera de Bragança Paulista e o pelejeiro em geral. E depois de responder essa pergunta, você pode participar das nossas redes sociais. Boa. Nosso Facebook tá, bombando, Verdade. cheio de post novo. Talvez você já esteja assistindo isso no Facebook. No Facebook, boa. E no Instagram também, sempre tem coisa nova por lá. É isso. Né? Twitter também é legal. E pra quem gosta de basquete, Murilo, boa. Você tem uma dica pra dar? Recadinho final, se inscreva no Bandeja. Nosso canal sobre NBA tá crescendo, tá no nosso ritmo, né? Mas a gente tá contando as nossas histórias. A galera tá chegando lá, tá gostando das histórias, tá pedindo mais coisa. Demais. Entra lá e pede a sua história também que a gente vai contar. Falou, galera. Um abraço.